Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente avançar mais um passo aqui na exploração do Alien RPG, cenário da Free League, publicado aqui no Brasil pela editora New Order, e a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando identificar aí os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral para vocês de como é que funciona o jogo, o cenário, enfim. Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem uma playlist aqui exclusiva com todo o material que a gente já produziu sobre o Alien RPG, então você pode assistir com calma e depois, se quiser se juntar a nós nessa empreitada, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um capítulo novo de Alien RPG. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que estamos atualmente no capítulo 5 do livro, o capítulo chamado de Combate e Pânico. É um capítulo longo, a gente está fracionando o conteúdo em alguns vídeos, e hoje a gente vai falar especificamente do combate corpo a corpo e outros tipos de combate ou manobras de combate que o livro vai destacar aqui, beleza? Você pode estar pensando, olha, eu vou até mostrar mais perto aqui, a partir dessa imagem você pode estar pensando, combate no Alien RPG contra um Alien ou um Xenomorfo devia ser só assim, você morreu. E basicamente, levando em consideração a única experiência que eu tive jogando uma one shot de Alien RPG, é mais ou menos por aí mesmo. Se você não estiver muito preparado, se você não tiver uma estratégia muito boa, o combate acaba muito rápido. Mas nem só de Xenomorfos vive o Alien RPG. Você pode entrar em combate com outros inimigos humanos, né, ou androides, enfim, ou outras coisas que não sejam um xenomorfo, e aí você pode ter alguma chance de ser bem sucedido. Então, por conta disso, a gente vai dar uma passada geral pelas regras do combate, mas só destacando aqui os pontos que me parecem mais interessantes. Eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui lendo simplesmente o funcionamento aqui das regrinhas. Eu vou pontuar algumas coisas que eu acho legais para vocês terem uma ideia do que tem de diferente, ou qual é o tempero que tem no combate aqui no Alien RPG. Seguindo adiante aqui na sequência do livro, a gente vai ter, olha, esse tópico chamado de resolução, que vai dar algumas informações iniciais e gerais a respeito do combate corpo a corpo. Primeiro, você vai fazer o seu ataque normal, né? A gente já comentou em vídeos anteriores como é que você monta a sua pilha de dados, mas aqui, especificamente no caso do combate corpo a corpo, você vai usar a perícia de mesmo nome, e caso você seja bem sucedido, você vai conseguir causar dano no seu oponente. Lembrando que aqui no Alien RPG, o sucesso é o número 6. O Alien é um sistema baseado em D6, então você vai montar a sua pilha lá, vai ter, sei lá, 4, 5, 6 D6 para jogar, e se você tiver pelo menos um 6, isso significa que você foi bem sucedido, que você acertou o ataque e você vai causar dano. Mas como é que eu sei quanto dano eu vou causar? Aqui, isso é definido pela arma. O dano vai ser igual ao que está descrito lá nas especificações de cada uma das armas do jogo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu dei uma folheada mais na frente, que tem um capítulo específico sobre equipamento, então os danos vão variar entre alguma coisa ali entre 1 e 4, mesmo levando em consideração armas de fogo, tá? Armas à distância. Então, os danos não são muito elevados aqui no Alien RPG, até porque a vida, né, os pontos de vida também não são números muito elevados. Então, para vocês terem uma ideia aí, geralmente as armas vão causar danos entre 1 e 4. Fora isso, o que a gente tem de importante para destacar nessas informações iniciais? Lembra, eu já comentei isso também aqui em vídeos anteriores, como é que funciona aqui. Eu acabei de falar para vocês que se você fizer o teste e tiver pelo menos um 6, isso é um sucesso, você conseguiu realizar aquela ação. Mas caso você tenha sucessos adicionais, ou seja, quanto mais dados você conseguir com o número 6, isso significa que você pode trocar esses sucessos adicionais por proezas. Dependendo do que você esteja tentando fazer ali, geralmente as perícias elas vão ter uma listinha ali específica de proezas que você pode realizar. No caso do combate corpo a corpo, é a mesma coisa. A gente vai ter aqui, olha, uma lista, deixa eu tentar aproximar aqui para vocês, olha, uma lista de proezas, tá? Cada bolinha dessa aqui é uma possibilidade diferente. Então, só para dar uma ideia geral para vocês, caso você tenha sucessos adicionais nesse teste de combate corpo a corpo, você pode ter efeitos extras, tipo causar mais dano, derrubar o inimigo, se ele for um humanoide, tá? O livro, ele vai, aqui e ali, ele vai fazer alguns reparos, algumas observações especiais, caso você esteja enfrentando um xenomorfo. Então, derrubar alguém, só se for humanoide, tá? Xenomorfo você não derruba fácil assim, não. Você pode agarrar aquele inimigo, você pode trocar de iniciativa com ele, caso você tenha essas proezas, caso você tenha esses sucessos adicionais. Então, a mecânica básica geralmente essa, assim, a ideia é essa. Seguindo adiante aqui na sequência do livro, o próximo ponto que ele vai abordar é a questão do bloqueio. Olha, ele vai ter aqui esse tópico bloqueando. E como é que vai funcionar isso aqui no sistema do Alien? Lembrando que a gente está falando de combate corpo a corpo, tá? Então olha só, o bloqueio, você que está sendo atacado, precisa declarar que o seu personagem vai bloquear ou vai tentar bloquear antes que o atacante faça a sua jogada. Então quando alguém disser
vou atacar o seu personagem. Você declara logo, quero bloquear, tá? Esse é um requisito que está aqui no livro. Como é que vai funcionar? Você vai fazer um teste também de combate corpo a corpo, é mais ou menos como se fosse um teste resistido. Mas tem um detalhe aqui interessante. Eu acabei de falar para vocês que se você tiver sucessos adicionais, você pode realizar as proezas, certo? Beleza, mas aqui no bloqueio é o seguinte, se você fizer a sua jogada de bloqueio, qualquer 6 que você tiver, você pode escolher qual é o efeito a partir de uma dessas opções aqui, tá? Ou seja, você não precisa ter um sucesso e um sucesso adicional para escolher isso aqui. No caso do bloqueio, qualquer 6 que você tiver já dá direito a você escolher uma das possibilidades que estão descritas aqui. E quais são elas? Você pode reduzir o dano que você vai levar, você pode desarmar o inimigo, você pode também tentar fazer um contra-ataque. Então essas são as 3 possibilidades que você tem ao realizar a ação bloquear, desde que, claro, você consiga pelo menos um sucesso, um número 6. 2 detalhes importantes aqui em relação ao bloqueio para a gente fechar esse tópico. Primeiro, o livro diz aqui que o bloqueio é uma ação reativa. O que significa isso? O bloqueio é uma ação que vai quebrar a ordem da iniciativa ali. O seu personagem que está bloqueando vai agir, muito provavelmente, antes do momento ideal, né, do momento em que ele foi sorteado na iniciativa, melhor dizendo. E essa ação de bloquear, ela vai contar como uma ação sua do turno, tá? Ela vai descontar. Lembrando que você tem direito aqui a 2 ações, né, por turno. Então, bloquear vai contabilizar como se você já tivesse gastado uma dessas ações. Então, só fique esperto, porque se de repente você usar 2 ações para bloquear 2 ataques diferentes, quando chegar na sua vez na iniciativa, você não vai conseguir fazer mais nada naquele turno, tá? Só fique esperto para isso. E outra coisa, outro detalhe interessante é o seguinte, ele fala aqui que essa questão do bloqueio, se você estiver desarmado, você só consegue bloquear ataques de outras criaturas humanoides que também estejam desarmadas, tá? Ou seja, se você quiser bloquear o ataque de um xenomorfo, por exemplo, você não consegue, veja bem, você não consegue fazer isso, a menos que você tenha algum tipo de ferramenta, alguma coisa ali que você possa utilizar para auxiliar você nesse bloqueio. Bloquear o ataque de um xenomorfo desarmado é simplesmente impossível. Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o próximo tópico, olha, agarrando, que vai descrever justamente esse tipo de manobra aqui. Lembrando que com uma proeza num ataque de combate corporal, você pode, né, uma das opções é você agarrar o seu oponente. Mas o que isso vai gerar? Quais são os efeitos disso? Primeiro, os 2 personagens vão cair no chão, o oponente, ou seja, aquele que foi agarrado, vai perder a arma, se ele estiver segurando a arma ou alguma outra coisa, ele vai soltar isso, e a partir daí vão começar testes resistidos ali para ver quem consegue levar melhor nessa manobra. A não ser que você que agarrou decida simplesmente soltar o seu oponente. Isso é possível também. Tem um detalhe especial aqui em relação a xenomorfos, que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Criaturas aliens podem agarrá-lo ou se prender a você de maneiras desagradáveis. Esse efeito segue regras especiais e é descrito na seção dos xenomorfos mais pra frente. Teremos um capítulo específico para falar só dos nossos queridos xenomorfos e das maneiras desagradáveis que eles podem se agarrar no seu personagem, entre outras coisas. Avançando aqui, vamos agora começar a falar um pouquinho sobre a questão do combate à distância, tá? Ou seja, com armas de fogo ou algo equivalente. Primeira informação, combate à distância aqui funciona, como eu estou falando aqui, para armas de disparo, armas de fogo ou qualquer outro bagulho que você arremesse, tá? Vai seguir mais ou menos ali as mesmas regras, tá? Também a questão do dano vai ser igual ao dano causado pela arma específica, vai estar lá na descrição de cada uma das armas, e algumas informações iniciais aqui. Se você, por exemplo, mirar, que é uma ação bem comum quando você está fazendo ataques à distância, qual é o efeito disso? Você ganha mais 2 de modificador na sua ação, no seu ataque, tá? Lembrando que você vai fazer um ataque usando a perícia de combate à distância. Lembrando que aqui no ataque à distância também, igual ao combate corpo a corpo, você tem a questão das proezas, tá? Se você tiver sucessos adicionais, você ganha também a possibilidade de ter efeitos adicionais. Só para exemplificar aqui, a gente vai ter aqui a famosa listinha, tá? Mas só para citar alguns. Você pode causar um ponto adicional de dano, você pode fazer com que o alvo solte a arma ou outro objeto que ele esteja segurando, você pode fazer com que o oponente caia no chão ou que ele seja empurrado para trás ali. Então, tem diferentes possibilidades caso você consiga sucessos adicionais no teste de combate à distância. Outro ponto que eu acho interessante aqui de comentar no combate à distância, olha, é esse disparo totalmente automático, que também é bastante comum aqui, se a gente for pensar na questão dos filmes. Mas como é que vai funcionar isso aqui em termos de regra? Esse disparo automático, quais são os efeitos dele? Primeiro, ele vai te dar um bônus de mais 2 na sua jogada de dados, ele vai automaticamente aumentar o seu nível de estresse, ou seja, você já ganha mais um pontinho ali de estresse de graça, só porque você usou essa manobra, e também ele tem a possibilidade de atingir mais alvos. Você vai fazer o teste e cada 6 que você tiver, cada sucesso adicional, permite que você atinja um alvo secundário, desde que eles estejam mais ou menos ali, né, no alcance da arma ou próximos
uns dos outros. Outro ponto interessante é a questão da cobertura. Olha só, é um tópico até pequeno aqui do livro, mas é interessante porque é o seguinte, segundo eles colocam aqui, a cobertura ela vai funcionar igual a uma armadura em termos de sistema. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver numa cobertura, cada tipo de cobertura vai te dar um nível de armadura, vamos chamar assim. E caso você seja atingido, você vai jogar esse nível da armadura da cobertura. E se por acaso você estiver usando uma também, né, você soma tudo e joga. E cada sucesso que você tiver, cada 6 que você tirar, você vai reduzir em 1 ponto o dano que você recebe. Então, só para exemplificar aqui para vocês, ó, se você tiver uma cobertura de um arbusto, tem um valor de armadura 2. Se você tiver atrás de uma porta, é um valor 4. Se você tiver com um anteparo blindado, é 7. Então, enfim, o importante é que a cobertura aqui vai funcionar igual a armadura. Vai ter um nível, e esse nível é a quantidade de dados que você vai jogar para tentar reduzir o dano que você vai levar. Tem um detalhe muito importante, né, para aumentar o nível de tensão do jogo, que é justamente o que eles vão tratar aqui nesse tópico, olha, de munição. Como é que funciona isso aqui? Basicamente, o que eles colocam? As armas no cenário de Alien, elas têm pentes, tem munição, pentes de munição grande o suficiente para você não ficar se preocupando com o negócio de contar a bala, quantos tiros você tá disparando. Você vai precisar contabilizar somente quantas recargas você tem para aquela arma específica. Mas o que significa isso para a questão da tensão que eu estou falando aqui? Se num teste de combate à distância, né, você tirar nos dados de estresse, já comentamos sobre isso aqui em vídeos anteriores, você tirar o número 1, né? Você, além de fazer o tal do teste de pânico, que nós já comentamos aqui também, se você estiver fazendo um ataque à distância, isso significa que você vai gastar o pente de balas, ou seja, você vai esvaziar ali a sua munição porque você entrou num nível ali de estresse elevado. É mais ou menos isso, assim que funciona. Mas tem um detalhe interessante aqui que o livro coloca, que eu quero ler para vocês, olha só. Lembrando aqui, a gente já comentou isso também, que os androides, eles não têm essa categoria do estresse, não tem essa característica, perdão. E olha só o que o livro fala aqui em relação a isso. Androides e munição. Observe que os androides não têm níveis de estresse e, portanto, não correm esse risco, né, de ficar sem munição. Isso é intencional, para simular a natureza controlada dos sintéticos. Quanto aos PNJs, eles ficam sem munição se e quando o mestre considerar dramaticamente apropriado. Ou seja, androides também são uma característica, são um tipo de personagem que vai ter alguns reparos aqui e ali no livro. Aqui a gente já viu uma das diferenças, eles não têm estresse, por isso eles não estão sujeitos a esse disparo alucinado de munição. Seguindo adiante, para a gente encaminhando para o final deste vídeo, né, desse conteúdo, vamos falar um pouquinho aqui a questão do dano. Como é que vai funcionar isso? Então, primeiras informações. O seu dano, os seus pontos de vida iniciais são iguais à sua força. A pontuação que você tiver de força equivale aos seus pontos de vida. Existem alguns talentos que podem modificar essa pontuação inicial, mas como eu falei, no Alien RPG, a pontuação, os pontos de vida não costumam ser muito elevados. Por isso que o dano das armas também é balanceado nesse sentido. Outra coisa que é interessante. O que acontece quando o seu personagem fica com 0 pontos de vida? É a situação que o livro chama aqui, olha, de quebrado. Eu vou ler esse trechinho para vocês aqui, olha só. Se a sua vitalidade cair para 0, você estará quebrado, ou seja, retirado da ação. Quebrado, mas não morto ainda. Role imediatamente para uma lesão crítica, ou seja, chegou a 0 pontos de vida, você vai fazer esse teste aqui de lesão crítica. Para ver qual é o ferimento, para ver o que aconteceu com você, qual é o resultado disso tudo. Se você não estiver morto, poderá rastejar e resmungar em meio à dor. Não poderá realizar outras ações, nem rolar nenhuma habilidade. Sua vitalidade não pode ficar abaixo de 0, mas cada ataque que causa dano causará outra lesão crítica. Ou seja, primeira informação, o personagem chegou a 0 pontos de vida, ele está nessa condição de quebrado. Você vai fazer o teste ali para ver qual foi a lesão crítica que veio desses ferimentos. Se a lesão te causar uma morte imediata, acabou, perdeu o personagem. Se não, você continua ali resmungando e se arrastando, e cada dano extra que você causar, ele não vai fazer com que a sua pontuação de vida chegue a níveis negativos. Ele vai te gerar automaticamente um outro teste de lesão crítica que pode levar o personagem a morrer. E como é que funciona a questão da recuperação? Meu personagem já está todo estropiado, como é que ele consegue recuperar a vitalidade, os pontos de vida? Maneiras clássicas do RPG. Se alguém chegar lá e te ajudar com primeiros socorros, usando a perícia aqui, ajuda médica e tal, você tem uma chance de recuperar tantos pontos de vitalidade quantos forem os sucessos naquele teste, né, que a pessoa que chegou lá e está te ajudando realiza.
Se você estiver se recuperando sozinho, ou seja, o seu corpo se recuperando num ritmo natural, isso significa que você recupera 1 ponto de vida a cada 5 ou 10 minutos, tá? Isso, claro, dependendo do tipo de lesão, dependendo da narrativa ali e tudo mais, é só um parâmetro para você ter uma ideia mais ou menos, tá? Uma coisa que é importante, personagens que estão com 0 pontos de vida estão sujeitos a receberem um golpe de misericórdia, ou seja, alguém pode chegar lá e automaticamente te matar. Mas como é que vai funcionar isso? Quem lembra do Forbidden Lands, que também é da Free League, tem uma mecânica parecida lá. Quem vai atacar para automaticamente te matar ali a sangue frio precisa falhar num teste de empatia. Ou seja, matar a sangue frio não é uma tarefa simples, nem mesmo aqui no Alien RPG. Precisa falhar nesse teste de empatia e, claro, você vai ganhar um ponto de estresse por ter matado alguém ali indefeso, vamos chamar dessa maneira. E só pra gente encerrar aqui o conteúdo desse vídeo, só para vocês terem uma ideia de como é que o jogo interpreta essa questão dos ferimentos e das lesões críticas, tá? Tem um trechinho aqui interessante, olha só. Enquanto você ainda tiver pontos de vitalidade, os pontos de dano que você leva, né, representam fadiga, hematomas ou cortes menores, dolorosos, com certeza, mas possíveis de serem suportados. As lesões críticas, ou seja, quando você chega no nível 0 de ponto de vida, representam uma forma muito mais perigosa de lesão. Elas podem te mutilar ou matar. E aí aquela história, quando você tiver com 0 pontos de vida, você faz o teste lá na tabela perdão, de lesões críticas. Detalhe, essa tabela é um D66, ou seja, você vai jogar 2 D6, um para representar a dezena e o outro a unidade, e você vai ter aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, a tabela, tá? Lembrando que existem 4 resultados, os mais altos, né, de 63 até os 66, que representam a sua morte automática, ou seja, toda vez que você fizer esse teste de lesão crítica, existem 4 resultados que vão acarretar a sua morte sem mais nem menos. E um último detalhe importante, essa tabela aqui de lesões críticas, ela vai te dar várias informações, inclusive, olha, essa aqui, tempo limite, não sei se dá para ler aqui. Tem várias que não tem tempo limite, mas algumas tem aqui, olha. O que significa essa questão do tempo limite? Só rapidinho aqui. Tem umas que pode ser um dia, um turno, uma rodada, enfim. Se a sua lesão cair nessa categoria aqui, que tem um tempo limite, quando acabar esse tempo, você precisa fazer uma jogada que eles chamam aqui de jogada de morte. Você vai fazer um teste de resistência. Se você não receber cuidados médicos e findar esse tempo limite, você faz a jogada. Se você falhar, o personagem morre também, tá? Se você for bem sucedido, ele aguenta mais um tempo limite. A ideia geral é essa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse capítulo aqui do Alien RPG. Quem quiser seguir viagem junto com a gente, ainda temos coisas a comentar aqui sobre estresse e pânico no vídeo seguinte. Então quem quiser seguir viagem, já se inscreve aí e ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário. Quero saber o que vocês acharam dessas mecânicas de combate aqui do Alien RPG. Então a gente consegue continuar conversando e trocando ideias através dos comentários. E fora isso, a gente se vê na próxima resenha.